Junichi é um perdedor sem esperança que está desesperado por uma namorada para poder perder sua virgindade atrasada. No entanto, tudo muda quando a garota mais popular concorda em namorar com ele, fazendo com que todas as garotas da escola queiram fazer posições de yoga com ele. Ei, Junichi, acho que ainda temos algum tempo antes de nossos amigos aparecerem. Tudo começa quando Junichi chega à escola após as férias de verão e vê todos os outros emparelhados enquanto ele está a caminho de morrer sozinho. No entanto, quando chega à aula, ele vê o resto de seu grupo de virgens, Shinpei, Minoru e Keiko, que, felizmente, são tão desesperados quanto ele. Enquanto os casais na classe ficam de mãos dadas, Junichi e seus amigos discutem quantos encontros tiveram com suas mãos direitas durante as férias. Depois de compartilharem suas histórias, Junichi começa a se perguntar como ele não conseguiu arranjar uma namorada como todas as fantasias em sua cabeça. Nesse momento, Nin, uma loli com uma carga frontal excessiva, entrega-lhe um almoço da sua mãe. Ela o provoca por ser distraído no primeiro dia de aula, então ele a lembra que ela ainda parece uma garotinha apesar da idade. Nin insiste que ela é exatamente o tipo dele, mas Junichi diz que superou sua fase loli. Com isso, Nin fica brava por ele não a apreciar e sai furiosa. Depois, os garotos cercam Junichi e perguntam quem era a garotinha, especialmente Minoru, que gosta delas abaixo do limite aceitável. Junichi então explica que ela é uma amiga de infância e meio que uma irmãzinha pra ele. Os garotos exigem que ele os apresente a ela antes que ela ganhe experiência, então eles imaginam como ela ficaria deitada e quase explodem com o pensamento. Quando Junichi se preocupa com a sanidade deles, os garotos lembram que um corpo de loli com peitos enormes só pode ser um presente de Deus, mas Junichi fica surpreso que eles possam ser tão descarados em público. Nesse momento, outra colega de classe chamada Yui chama a atenção de Junichi e diz que está feliz por estarem na mesma turma novamente. Junichi não acredita no que ouve, mas Yui diz que espera que possam conversar mais este ano e se afasta. Depois, Shinpei aparece como o diabo no ombro dele e aponta que Yui seria a garota perfeita de mangá se não fosse por ser sem peito. Junichi lembra a ele que uma garota é mais do que apenas o tamanho de seus atributos, mas os outros caras insistem que as que não têm são geralmente cultas. Junichi percebe que é por isso que ninguém gosta do grupo deles, quando os garotos pioram a situação lendo revistas sujas bem na aula. Junichi tenta convencê-los a parar, então Shinpei aponta que ser descarado e orgulhoso estraga o clima para todos os outros na aula como um bônus. Ele então entrega uma revista para Junichi dar uma olhada, e quando Junichi vê o tamanho dos melões na capa, ele decide conferir para fins de pesquisa. De repente, uma colega de classe chamada Yukana o assusta, fazendo-o deixar cair a revista. Antes que ele possa pegá-la, ela pisa nela. Exige que ele leve sua degeneração para casa e o chama de nojento. Em seguida, ela se afasta, deixando Junichi tremendo como uma folha de quão assustadora ela foi. Após a aula, o grupo de amigos se reuniu para falar sobre seus objetivos futuros de olhar por baixo da saia de Yukana. Quando Shinpei sugere que um deles vá atrás dela, Junichi lembra que ela ficou muito brava com eles antes. No entanto, Shinpei ignora sua lógica e diz que as garotas cedem facilmente. Junichi se pergunta de onde eles tiram esses conselhos doentios, então Shinpei puxa uma revista onde uma estudante descreve como ela cedeu para um cara no telhado que lhe disse para abrir as pernas. Junichi se pergunta se todas as garotas realmente têm seus padrões mais baixos do que suas notas, então ele começa a fantasiar sobre como seria para Yukana deslizar pelo seu mastro. Enquanto Junichi está perdido em sua fantasia adulta, os garotos escolhem Junichi como seu candidato para convidar Yukana para sair. Junichi insiste que não tem o equipamento para conseguir, então Shinpei o aconselha a se curvar e implorar. Quando Junichi ainda hesita, Minoru o segura enquanto Shinpei tira uma carta de amor em seu nome. Keiko então pega e corre para colocá-lo em seu armário. Depois da escola, Yukana encontra a carta e a abre. Ela diz a sua amiga, Hanko, para ir para casa sem ela, pois há algo que ela precisa fazer. Hanko então concorda em sair com ela mais tarde e vai embora enquanto Yukana se prepara. Momentos depois, ela se encontra com Junichi, que não acredita que ela realmente apareceu, mas o idiota não sabe o que dizer, já que seus amigos praticamente o empurraram contra sua vontade. No entanto, quando Junichi se lembra de seu objetivo de ficar com ela, ele se ajoelha e implora para que ela saia com ele. Yukana começa a destruir sua dignidade chamando-o de feio e desesperado. Então Junichi percebe que se os outros alunos descobrirem que ele implorou, ele não viverá isso até se formar, o que significa que ele nunca terá uma namorada. De repente, Junichi percebe que pode ver a roupa íntima de Yukana de sua posição. Oh meu Deus. Então ele decide pensar em uma maneira de ficar lá o máximo de tempo possível. Yukana aconselha-o a se levantar, mas Junichi insiste que prefere comer a própria mão a se levantar. Quando percebe que está sendo esquisito, ele diminui o tom para poder chegar ao seu objetivo principal de ter tudo dela. Yukana então pergunta por que ele gosta dela, então Junichi percebe que tem que pensar em algo que não o faça parecer um virgem desesperado. Tudo o que ele consegue pensar é que gosta do lado cruel dela, então Yukana deduz que ele só quer estourar a bolha dela, afinal. Ela então o avisa que não se entrega facilmente e insiste que não sairia com ele se esse fosse o motivo. Junichi começa a entrar em pânico ao perceber que ela está totalmente ciente dele, e se preocupa que todas as garotas da escola fugiriam dele se soubessem que ele estava implorando para Netflix e relaxar sem uma TV. E Yukana diz para ele sair do chão e sugere que se sentem e conversem.
Mas quando ele dá outra olhada nas roupas brancas apertadas dela, ele manifesta uma personalidade verde cujo único objetivo é colocar seu Júnior em algum lugar. A mesma parte dele tenta acalmar o Hulk em suas calças, mas o Hulk vence e Junichi decide continuar olhando pra cima da saia dela. Yukana chama a atenção dele, então Junichi insiste que não foi culpa dele, já que a saia dela era mais curta que sua capacidade de atenção. Yukana se diverte e se aproxima dele para que ele possa olhar melhor. Junichi se pergunta o que ela está tentando fazer, então Yukana aponta que eles estão sozinhos e pergunta o que ele quer para que ela o deixe olhar ainda mais de perto. Junichi tolamente aceita a oferta dela, mas Yukana o chama de esquisito e ri, achando que ele realmente deve ser virgem. Ela então pergunta se ele realmente gosta dela, mas Junichi acha que deve ser outra armadilha e decide ir embora com o que resta de sua dignidade. No entanto, Yukana o puxa de volta e o empurra contra a parede enquanto diz que gosta dele e aceita sua oferta para sair. Mais tarde à noite, Junichi se pergunta por que uma garota popular e atraente gostaria de sair com um perdedor como ele. Ele então manifesta uma personalidade emo que sugere que Yukana estava lhe dando falsas esperanças e iria espalhar isso pela escola. Além disso, Junichi diz a sua versão emo que, se continuasse com medo de garotas, permaneceria virgem. Ele então imagina estar na escola com Yukana quando ela está com vontade de ser travessa, mas Junichi volta à realidade quando cai da cama. No dia seguinte, Junichi vai para a escola preocupado que Yukana possa estar apenas brincando com ele, então decide evitá-la por enquanto. Nesse momento, os caras aparecem e pedem desculpas por terem ido longe demais no dia anterior, achando que Yukana deve tê-lo tratado como lixo. Junichi diz a eles que ela provavelmente vai arruinar o resto de sua vida escolar, chocando os garotos por não ser a vida inteira dele. Os garotos então garantem a ele que não importa os rumores que ela espalhe sobre ele ou o que os alunos populares pensem, eles sempre estarão lá pra ele porque são seus amigos. Junichi fica comovido com a lealdade deles e conclui que não há necessidade de ficar emo por causa de uma mulher. De repente, Junichi recebe uma mensagem de texto e quando veem que é uma selfie de Yukana de roupão, os garotos surtam. Junichi tenta se explicar, mas Kago e Shinpei imediatamente o deserdam de ser amigo deles, enquanto Minoru pergunta se Yukana tem uma irmã muito mais nova que seria do tipo dele. Junichi não acredita que seus amigos se voltariam contra ele tão rápido e insiste que não é o que parece. Shinpei pergunta se eles já se beijaram e quando Junichi diz que não, Shinpei insiste que beijar é como respirar para as garotas, enquanto Minoru se pergunta se é o mesmo para meninas pequenas. Junichi se pergunta se Yukana realmente estaria disposta a beijá-lo se ela estiver séria sobre namorar com ele. Shinpei parabeniza Junichi por finalmente entender, mas diz que ele terá que preparar o terreno para conseguir o beijo, convidando-a para o karaokê. Os outros caras se perguntam o que é tão especial sobre o karaokê, então Shinpei explica que os alunos populares usam o karaokê como um disfarce para conseguir um quarto. Quando Junichi duvida, Shinpei lembra que trabalhou em um lugar de karaokê e descobriu a regra de 3 etapas do karaokê. Primeiro, eles escolhem as músicas para cantar, depois cantam um dueto, e então a garota tira a roupa. Enquanto Shinpei imagina o que vem a seguir, ele começa a sangrar pela degeneração de sua geração. No entanto, ele diz a Junichi para não deixar sua morte ser em vão, o que significa que ele precisa convidar Yukana para o karaokê, beijá-la e perder a virgindade. Mais tarde na aula, Junichi se pergunta como convidar Yukana quando Yui o vê e pergunta o que está errado. Ele se oferece para ajudar se ele não se importar, mas Junichi diz que não é nada, já que ele não pode perguntar a ela o segredo para fazer uma garota usar sua ferramenta como um microfone. De repente, Yukana aparece e agarra Junichi, perguntando se ele viu sua selfie naquela manhã. Yui e toda a classe olham em confusão, então Yui pergunta se eles sempre foram tão próximos. Com isso, Yukana anuncia que agora estão namorando, chocando a classe. Mais tarde, Junichi percebe que não teve a chance de convidar Yukana para o karaokê, já que as amigas dela têm perguntado como ela conseguiu baixar seus padrões abaixo do núcleo da Terra. Nesse momento, ele percebe os caras saindo e tenta chamá-los, mas eles parecem estar evitando-o. Quando ele consegue alcançá-los, eles lembram que ele agora é o namorado de uma garota bonita, então esperam que ele morra em um incêndio e vire cinzas. Junichi diz que eles estão sendo injustos, já que o forçaram a isso. Mas Shinpei insiste que estão com ciúmes demais para se importar e eles vão embora como personagens de GTA. Depois, Yukana aparece e pede para ele passar um tempo com ela depois da escola. Enquanto isso, Mien espera do lado de fora da escola quando de repente vê Junichi de mãos dadas com Yukana e pergunta o que está acontecendo. Yukana diz que eles estão namorando agora, então Mien começa a chorar e sai correndo, fazendo Yukana se perguntar quem ela é. Junichi explica que ela é algo como uma irmãzinha quando Yukana o lembra que eles têm que ir. Junichi pergunta para onde estão indo, então Yukana diz que é um lugar onde podem se sentir bem e fazer todo o barulho que quiserem. No entanto, acabou sendo um karaokê. De repente, Junichi percebe que tudo está indo de acordo com o plano de Shinpei, mas ele nunca fez karaokê com uma garota, e não tem ideia do que cantar. Yukana agradece a Junichi por ter vindo com ela, já que o resto de suas amigas não estava disponível para o karaokê, fazendo-o perceber que ele era apenas um substituto. No entanto, quando ela lhe diz que isso conta como um encontro, Junichi percebe o quão fofa ela é. Momentos depois, Junichi senta-se nervosamente na sala quando vê um aviso da administração para não usar a sala para coisas indecentes. Minha decepção é imensurável.
Junichi percebe que Shinpei estava dizendo a verdade e que as pessoas realmente pegaram os microfones errados lá. Yukana entra com algumas bebidas e as entrega a Junichi, mas quando tenta se aproximar, ela lhe dá uma visão ampliada de seu tesouro. Junichi começa a se perguntar se ela está fazendo isso de propósito para que possam se divertir, então ele imagina Yukana oferecendo-lhe apoio oral. Quando Junichi volta à realidade, ele vê Yukana se divertindo e acha que está apenas pensando demais. Depois que ela termina sua música, Yukana pergunta se ele já escolheu algo, então Junichi entra em pânico ao perceber que só conhece a música tema de Naruto. Enquanto Junichi ouve a música de Yukana sobre arquear as costas com seu amor, ele tenta se convencer de que é apenas uma coincidência. Depois, ela o vê lutando para escolher algo, então sugere uma música popular, que acaba sendo de um anime. Com isso, eles decidem cantar um dueto, e Junichi surpreendentemente se diverte. Junichi diz a ela que está surpreso por ela conhecer uma música de anime, então Yukana garante que conhece várias, o que significa que ele pode escolher quantas quiser. De repente, Junichi percebe que estão na segunda fase da regra do karaokê e tenta se convencer de que Yukana não pode ser uma mulher de cultura também. No entanto, ela de repente reclama do calor e tira a jaqueta, cumprindo a terceira fase. Todas as suas 3 personalidades começam a se perguntar o que devem fazer quando uma 4ª personalidade nasce. Um Junichi legal, com cabelo vermelho por algum motivo, dá uma lição nos outros idiotas sobre sacrificar o desejo egoísta de usar e descartar em prol de uma dama. Em vez disso, ele diz a eles que precisam prepará-la plantando um beijo apaixonado. Junichi imagina que deve ser por isso que Yukana queria ir ao karaokê, então ele se aproxima para um beijo. Mas ela aponta os pelos nojentos do nariz dele saindo, o que tira sua imagem de cara legal. Yukana então se desculpa, e quando está sozinha, fica tímida com a ideia de Junichi beijá-la. Mais tarde, eles saem do karaokê, mas Junichi ainda não superou o fato de seus pelos do nariz terem arruinado o clima. Nesse momento, Yukana diz que se divertiu e adoraria fazer isso de novo, o que instantaneamente melhora o humor dele. No entanto, enquanto conversam, Hanko os observa de longe com raiva. No dia seguinte na escola, Junichi encontra uma carta de amor em seu armário. Quando ele tenta lê-la, os caras aparecem em lágrimas, perguntando-se que tolo desorientado enviaria uma carta de amor para Junichi. Junichi sugere que pode ser uma brincadeira, mas Keiko e Shinpei insistem que ele tem que ir e descobrir. Junichi se preocupa em encontrar outra garota sem contar a Yukana, mas Shinpei garante que ela pensaria que ele é um canalha se ele ignorasse uma carta de amor. Quando Junichi começa a concordar, Keiko se pergunta por que Shinpei está torcendo tanto por ele. Então Shinpei explica que se um vagabundo como Junichi pode conquistar Yukana, Yu e Nin pode haver esperança para eles como amigos dele. Como de costume, Junichi se preocupa com sua escolha de mantê-los como amigos, mas concorda em se encontrar com sua admiradora secreta. No entanto, momentos depois, Junichi fica chocado ao ver Hanko, que imediatamente o cheira e sente o cheiro de virgem nele. Junichi nota as bolas de praia no peito dela e começa a entrar em pânico enquanto ela as aproxima para tentá-lo. Ela o provoca por ficar para alguém que não é namorada e pergunta se ele gostaria de uma sessão de cardio acelerada. A ferramenta de Junichi fica pesada demais para ele ficar de pé, então ele cai. Vamos lá, cara. O que dá a Hanko a chance de sentar nele. Quando ela vê o quão impotente ele está, ela alcança o zíper dele quando Yukana aparece de repente. Junichi imagina que ela ficaria brava que um virgem a trairia, mas na realidade, ela calmamente pergunta a Hanko o que está fazendo com Junichi. Hanko muda completamente de personalidade e pede desculpas, então Yukana aposta a apresentar Junichi e explica que ela é um ano mais velha que eles. Por algum motivo, Hanko explica que os peitos de Yukana são ainda maiores que os dela, então Junichi confirma isso com os olhos. As garotas então brincam sobre como é engraçado encontrar sua amiga montando seu namorado. Então Junichi se pergunta por que a matemática das garotas é mais difícil do que a matemática real. De repente, Hanko informa Junichi que os peitos de Yukana são grandes desde que ela era jovem, então ela decide mostrar a ele o quão grandes são apertando-os. Junichi sente que isso é algo que ele deveria estar assistindo na aba anônima, enquanto Yukana continua fazendo barulhos felizes. No entanto, quando Hanko pergunta a Yukana até onde ela foi com Junichi, Yukana diz pra ela parar e diz que vai pra casa com Junichi. Enquanto eles se afastam, Yukana avisa Junichi que Hanko é um pouco perigosa, enquanto Hanko os encara com raiva, esperando destruí-los. Naquela noite, Yukana manda uma mensagem para Junichi e sugere que eles vão a algum lugar com Hanko. Então, no dia seguinte, eles passeiam pela cidade juntos, e Hanko continua sabotando Junichi. Enquanto eles passeiam, Meios vê e pensa que Junichi tem 2 namoradas, então ela sai correndo para se transformar. Mais tarde, as garotas param em uma loja de roupas e conferem as roupas de que gostam. Yukana pega 2 opções e pergunta a Junichi qual ele prefere, então ele começa a ter pensamentos cultos novamente e escolhe a que lhe permitiria ver as irmãs dela de graça. No entanto, Hanko aparece e insiste que ela escolha a outra para poder mostrar os braços. Mais tarde, Junichi espera enquanto as garotas se trocam, e quando elas saem, Yukana pergunta o que ele acha. Junichi fica sem palavras ao olhar como os melões dela parecem maiores no vestido. Yukana lamenta que ele só olha pra ela abaixo do pescoço, mas Junichi assegura que também olha abaixo da saia. Garoto. Depois das compras, o trio começa a ir pra casa quando 2 caras aparecem e perguntam a Yukana onde fica a estação.
Yukana tenta dar direções, mas quando eles insistem que ela os leve até lá, Junichi nervosamente diz pra eles pararem de incomodá-la. Os caras não o levam a sério e acabam empurrando-o para o chão. Então Yukana corre pra ver como ele está. Quando os caras dizem pra ela ir com eles, Hanko se oferece para aceitar a proposta deles, e eles concordam em ir para um lugar mais privado. Momentos depois, Hanko retorna, então Junichi corre para se certificar de que ela está bem, mas ela explica que simplesmente teve uma boa conversa com os punhos. Mais tarde, no caminho para casa, Junichi se sente um covarde por não ser forte o suficiente para proteger Yukana. De repente, ele encontra Hanko esperando do lado de fora de sua casa, que diz que ele foi bem legal por tentar protegê-las e o puxa para dentro para se acomodar. Enquanto está dentro, Junichi se pergunta o que Hanko está fazendo em sua casa quando ela sobe em cima dele e pergunta se ele gostaria de perder a virgindade com ela. Junichi tenta resistir, mas ela enfia a cabeça dele em seus seios enormes e diz pra ele parar de tentar bancar o legal, já que ele é quem deixou uma garota entrar em sua casa sozinha com ele. Ela então pergunta se Junichi realmente quer continuar sendo rejeitado por Yukana ou se tornar um homem ele mesmo no sofá. Junichi se deita enquanto Hanko começa a dar-lhe uma prévia do que é real, mas tudo o que Junichi consegue pensar é em Yukana e em como ela parece feliz quando o chama. Nesse momento, Junichi empurra Hanko e insiste que não dormiria com qualquer uma, mesmo sendo um perdedor, então ele prefere perder o grande V com Yukana. De repente, Hanko perde a paciência e diz que não se importa realmente com ele enquanto o joga no chão. Ela então fica meio triste ao se perguntar por que Yukana escolheria Junichi em vez dela, e diz que não vai desistir dela. Ela rasga a camisa de Junichi e insiste em dançar no seu colo, tanto que ele não iria querer estar com outra garota. Nesse momento, Yukana entra e revela que seguiu Hanko para se certificar de que ela estava bem. Junichi se preocupa que Yukana possa tê-los ouvido e tenta se explicar, mas Yukana aponta que ela nem sequer foi convidada ainda. Hanko então diz a Yukana que estava apenas testando Junichi, mas que seria preciso ter bolas do tamanho de canhões para realmente tentar. Junichi fica atordoado com a mudança, mas Hanko dá-lhe um olhar para apenas seguir em frente. Yukana decide confiar em Hanko, mesmo que tenha sido a decisão mais idiota desde que Eren vacilou com Mikasa. Quando ela agradece a Hanko por cuidar dela, Hanko se lembra de quando eram mais jovens e Yukana lhe trouxe uma flor quando ela estava sozinha. Hanko então desaba e chora enquanto pede desculpas a Yukana, mas não explica o motivo. No dia seguinte, Junichi vai para a escola pensando que Hanko não fará mais nenhuma travessura, mas ela aparece do nada e o avisa para não contar a Yukana como ela realmente se sente. No entanto, logo na esquina, Yui, a próxima na fila dos bajuladores, não consegue acreditar que Junichi goste de alguém além dela. Yui pensava que o mundo girava ao seu redor e era tão egocêntrica que não se preocupava em prestar atenção nos rostos das pessoas. Mas, para ela, Junichi não passava de um cachorro que abanava o rabo para ela. Mais tarde naquele dia, Junichi foi para o lado obscuro da web para pesquisar como são as outras garotas quando foi hipnotizado pela visão de melões novamente. De repente, ele encontrou uma streamer chamada Boa que lamentava sobre um de seus servos estar ficando arrogante. Então, o resto do chat aconselhou a puni-lo enquanto o pequeno bajulador dizia que ela era fofa. No dia seguinte, Yui apareceu na aula, secretamente pensando que todos eram seus servos, até mesmo o professor. Nesse momento, ela ouve Junichi se aproximar dos caras que lhe contam sobre a garota fofa que Kigo viu na stream na noite anterior. Kigo pega um vídeo e mostra pra Shinpei, que fica louco por ela. Junichi a reconhece de sua fantasia noturna, mas se pergunta por que os caras estão tão animados com ela. De repente, Shinpei tem a sensação de que já viu antes e se pergunta onde, enquanto Minoru assiste a vídeos do tipo de garota dele. Shinpei não consegue se lembrar exatamente de onde a viu antes, enquanto Yui finalmente para de escutá-los. Mais tarde, Junichi almoça com Yukana e começa a fantasiar sobre ela, alimentando-o com seus pãezinhos doces. Ela então coloca um morango na boca e se oferece para alimentá-lo. Então Junichi decide beijá-la como um verdadeiro homem. Na realidade, Junichi entra em foco intenso, pensando em como tornar seu sonho realidade. Mas ele sabe que isso não vai acontecer, já que Hanko também está lá, engasgando com um grande sanduíche. As garotas riem sobre se Junichi estava ou não ficando animado ao vê-las comer, e quando Hanko lhe dá um olhar maligno, ele percebe que ela definitivamente ainda está planejando algo. Nesse momento, Yui aparece e pede a Junichi para ir com ela por um segundo. Então Hanko diz que ela está incomodando e pede para ela sumir, já que ela também sabe disso. Yui calmamente diz que só queria conversar, mas pede desculpas e se afasta. Quando Junichi tenta alcançá-la, ela sorri maliciosamente, mas diz que falará com ele mais tarde. Hanko então irradia uma energia sombria enquanto pergunta a Junichi se ele está brincando. Mas Junichi lembra a ela que o tamanho das suas bolas é como espinhas, então ele não tentaria. Hanko concorda. No entanto, ela tem um mau pressentimento sobre Yui. Depois da escola, Yukana diz a Junichi que vai sair com as amigas, e quando Junichi parece triste, Yukana o provoca por parecer um cachorrinho perdido antes de ir embora. De repente, Yui aparece atrás dele como uma perseguidora assustadora, então Junichi pergunta o que ela precisa dele. Yui explica que o professor pediu para ela pegar algumas coisas, mas como eram muitas, ela esperava que Junichi a ajudasse. Junichi concorda e Yui agradece, mas aquele sorriso malicioso aparece novamente. Mais tarde eles se sentam em um café e Junichi se pergunta o que estão fazendo ali em vez de cumprir a tarefa do professor. Yui diz para ele fazer um pedido, então ele escolhe café enquanto ela escolhe chá.
Enquanto ela faz o pedido, Junichi se pergunta se Yue é do tipo raro chamado de séria vadia. Sua fantasia começa novamente, e nela, Yue se senta bem ao lado. Para Junichi, e diz a ele que o café é um lugar seguro, já que eles não recebem muitos clientes. Ela então coloca a perna sobre a dele e o envolve, afirmando que podem fazer o barulho que quiserem, já que o dono está fora. Sim, querida. Na verdade, Yue aponta que Junichi ficou bem próximo de Yukana, então ela pergunta se ele está realmente namorando com ela. Quando Junichi confirma, Yue diz que está surpresa, já que pensava que uma garota calma e madura era mais o tipo dele. Mais tarde naquela noite, Shinpei assiste a uma transmissão de Boa reclamando sobre como seu cachorro começou a abanar o rabo para outra pessoa, enquanto seus guardas reais tentavam pegar as sobras dele. Quando ela descreve o guarda como um cara de óculos, um cara de aparência selvagem, um lolicon, Shinpei de repente percebe quem ela é. No dia seguinte na escola, Yukana está prestes a chamar Junichi quando Yue se adianta e agradece a ele por ontem, deixando Yukana com ciúmes. Mesmo que Junichi não entenda o que ela quer dizer, ele finge que sim, enquanto Shinpei grava um vídeo deles. Depois, Shinpei se encontra secretamente com Keigo e Minoru, mas Minoru entende errado e se oferece para pegar a van de doces grátis para capturar suas vítimas. Shinpei ignora o futuro condenado e mostra-lhes um vídeo de Boa, então os caras perguntam se ele finalmente se lembrou de quem ela é. Keigo diz a Shinpei para contar tudo, então Shinpei avisa que é alguém muito próximo deles, enquanto mostra uma comparação lado a lado com a foto de Yue que prova que ela é a mesma pessoa. Para completar, ele reproduz a gravação dela descrevendo sua guarda real, e os caras instantaneamente reconhecem que são eles mesmos. Quando os caras concluem que não pode ser coincidência, Hanko aparece e pede para eles contarem mais. Enquanto isso, alguns amigos de Yukana pedem para ir para casa com ela, mas quando ela vê Junichi conversando com Yue, ela concorda em ir para casa com eles. Ao mesmo tempo, Yue diz a Junichi que tem um favor pessoal para lhe pedir, mas quando ele pergunta o que é, ela o agarra e o leva para um lugar privado. Eles acabam no telhado e Yue explica que teve que obter permissão especial para estar lá. Quando Junichi pergunta o que ela precisa, ela de repente diz que é culpa dele que ela não consegue parar de pensar nele. Enquanto ela continua falando, o coração de Junichi sai do corpo dele enquanto ele se pergunta se está alucinando. No entanto, Yue admite que é embaraçoso, mas diz a ele que gosta dele e pede para namorar com ela. Junichi não consegue acreditar no que houve até ela dizer para ele terminar com Yukana por ela. Nesse momento, Junichi começa a imaginar o rosto de Yukana, então ele empurra Yue e explica que, embora esteja feliz por ser admirado por uma vez, ele recusa. De repente, Yue explode de raiva ao informá-lo que ele é apenas um cachorro e se pergunta por que ele não obedece. Junichi se pergunta sobre o que ela está falando quando Yue insiste que tem um jeito de fazê-lo obediente. Ela mostra o vídeo do encontro deles no café e ameaça mostrá-lo para Yukana. Junichi implora para ela não fazer isso, mas Yue insiste que ela saia com ele para que possa apagar a evidência. De repente, Hanko e os caras aparecem no telhado e pulam para interromper. Yue diz para eles sumirem, então Hanko se aproxima dela e diz para incluí-los. Quando Yue recusa, Hanko se inclina para frente e pede para fazer parte de sua guarda real, e a chama de Boa. Yue imediatamente entende a mensagem, então ela caminha em direção a Junichi e entrega a ele o vídeo com a data. Ao passar pelos caras, Shinpei informa que eles sabem sobre ela, mas insiste que são verdadeiros cavalheiros. Depois que Yue sai, Hanko diz a Junichi para não se preocupar porque ela não quer ver Yukana triste. Yukana então aparece e pede para ir para casa com Junichi, mas no caminho, Junichi percebe que ela já tinha saído da escola. Junichi então a assegura de que nada suspeito está acontecendo com Yue. Então Yukana diz que acredita nele, já que ele está perdidamente apaixonado por ela. Na manhã seguinte, Junichi sonha com Yukana entrando na cama com ele. Então ele tenta pegar nos melões dela, mas quando ele acorda, na verdade são os melões Jiki de uma garota rosa em suas mãos. Junichi se pergunta quem ela é e por que está pegando uma carona sem permissão. Então a garota fica brava porque ele não consegue reconhecer quem ela é e abre as cortinas. Quando Junichi ainda está sem saber, ela pega o celular para verificar seu guia para iniciantes em ser uma Hó. Junichi pede para ela sair de cima dele, então ela sai e começa a se perguntar se está seguindo as instruções de forma errada. Ela então conclui que é porque ele é estúpido e revela que na verdade é Nin. Junichi fica aliviado por não ser uma estranha, mas se pergunta o que ela está fazendo ali de qualquer forma. Mais tarde, Nin se agarra a Junichi enquanto eles vão para a escola, então ele se preocupa que Yukana possa ter a ideia errada se os vir. De repente, os caras se aproximam sorrateiramente e quando Minoru vê Nin, ele entra no modo esquisito e pergunta quem é o pequeno pacote de alegria. Nin se apresenta e explica que apesar da aparência, ela é apenas um ano mais nova que eles, mas Minoru não tem interesse em ninguém que já passou do auge. Nesse momento, Shinpei pula em Junichi como um lunático para apontar o quanto está com ciúmes por ele ter Yukana e Nin, enquanto Kigo pede para apresentá-las. No entanto, Junichi diz para eles se afastarem, insistindo que não há nada de errado em ir para a escola com uma amiga de infância, com o que Nin concorda enquanto prende o braço dele em seu peito. Junichi a avisa para não fazer isso, já que seu Willy Wonka só aguenta até certo ponto. Mas quando Nin revela que é de propósito, Shinpei e Kigo ficam nervosos e saem correndo. Minoru sai calmamente, já que ela não é o tipo dele, então Nin diz a Junichi que eles devem estar com ciúmes.
Mais tarde no vestiário, Yui aparece, lembrando Junichi do último encontro deles. Ela então se desculpa por ter enlouquecido e pede pra ele não contar a ninguém que ela o convidou pra sair. Junichi concorda, então Yui se aproxima para agradecê-lo. Mas quando ela faz isso, sente o cheiro de outra garota nele. Nesse momento, Nin corre para perguntar se podem ir para casa juntos, e Yui percebe que é Nin que ela sente o cheiro. Junichi a rejeita para sair com Yukana, então Nin faz birra, fazendo Yui se perguntar quem ela é. Nin percebe isso e pergunta se Yui está amarga porque ela está tomando o tempo de Junichi, deixando Yui irritada. Junichi avisa Nin para parar de falar, mas Nin diz que a idade mental de Yui deve ser em torno de 30. Yui começa a emanar uma aura sombria, surpresa que alguém seja tolo o suficiente para desafiá-la. Mas quando outro colega de classe a chama, ela se acalma e sai correndo. Mais tarde na aula, Junichi está exausto de sua manhã caótica, então Yukana se aproxima para perguntar se ele está bem. Junichi admite que muitas coisas deram errado naquela manhã, e ele não sabe por quê. Ao ouvir isso, Yukana o abraça e sugere que eles vão a algum lugar no fim de semana para animá-lo. Junichi concorda feliz e pergunta para onde vão, mas Yukana diz que ele terá que descobrir mais tarde. Enquanto isso, Shinpei lamenta ver Junichi tendo sorte. Então Minoru diz a ele para se animar, já que o tipo de Junichi não tem nada a ver com eles. Ele então puxa um mapa de onde as garotas que ainda brincam com giz de cera moram na área. Com isso, Shinpei o avisa para nunca mencionar seus nomes quando o FBI vier atrás dele. Mais tarde, Junichi, Yukana e o terceiro elemento almoçam novamente, e Yukana dá um pouco de sua comida para Junichi. Quando ela o vê desfrutando da sobremesa dela, ela a puxa de volta para provocá-lo. Junichi acha que está fazendo progresso, mas Hanko o avisa para manter seus pensamentos adequados ou então. Junichi se lembra de que sua Ops está sempre com ela, enquanto Hanko planeja parar qualquer tipo de flerte que eles tentem. Nesse momento, Nin corre e pula nos braços de Junichi. Junichi pergunta o que ela quer, então Nin tira alguns biscoitos que fez pra ele e tenta alimentá-lo. Junichi se afasta, mas quando ela vê comida na bochecha dele, ela lambe e fica feliz que tem gosto dele. Junichi surta, pois espera que Yukana fique brava, já que ela ainda não o beijou na bochecha, mas Hanko pergunta quem é a baixinha estranha. Junichi já consegue imaginar Yukana terminando com ele por traição. Nesse ponto, Hanko entraria em cena para causar uma dor séria, deixando Junichi como uma casca de homem. Na realidade, Junichi luta para responder quando Yukana se lembra de tê-lo encontrado nos portões da escola outro dia. Ela imagina que Nin é apenas a irmãzinha dele, então se inclina para se apresentar como a namorada de Junichi. Nin fica irritada que Yukana seduziu seu homem, mas Yukana apenas se diverte com o quão fofa ela é. Quando Nin ouve isso, ela se preocupa que não soa como uma mulher, então tenta pensar em algo que tenha de melhor que Yukana. Quando percebe, ela pede para Yukana se inclinar, então ela pressiona seus diques de melões contra Yukana e aponta que são maiores. Yukana diz que é a primeira vez que é superada no departamento de busto, então chama Hanko para ver, e elas fazem uma festa de balanço a 3. Junichi não acredita no que vê e imagina que todas as guerras seriam resolvidas se os homens pudessem experimentar essa visão celestial. Enquanto ele chora de felicidade, Nin se afasta antes de se sentir bem demais. Ela então acusa Yukana de manter Junichi caso não encontre um cara melhor ou de provocá-lo porque ele é virgem. Junichi desaba por ser chamado de perdedora em um novo idioma, mas Yukana pergunta a Nin por que ela acha que Junichi não consegue arranjar uma namorada de outra forma. Nin então explica que o conhece há muito tempo enquanto se lembra de um momento da infância deles. No entanto, Yukana insiste que estar no fundo da cadeia alimentar não significa que ele morrerá sozinho, o que Nin já deveria saber. Nin então fica chateada e sai correndo, chamando-os de idiotas. Mas Yukana deixa passar, já que ela é fofa. Mais tarde à noite, Junichi decide assistir a transmissão da Boa para aprender mais sobre garotas. Boa menciona uma garota com melões monstruosos, o que faz Junichi lembrar de como Nin saiu correndo, então ele espera que ela esteja bem enquanto adormece. Momentos depois, Nin aparece sem roupas à vista, o que o desperta de duas maneiras. Ele exige saber o que ela está fazendo ali, mas Nin coloca a mão nos halteres dela e pede para ele suar um pouco com ela. Junichi entra em pânico quando ela se aproxima ainda mais e implora para ele transformá-la em uma mulher. Então Junichi tenta avaliar a situação com calma. Junichi cobre Nin e diz a ela que não pode. Nin lembra-o de que o ama muito, mas Junichi explica que não quer usar os sentimentos dela para transar e não gostaria de deixar Yukana triste. Nin começa a chorar ao lembrar-se de uma memória de infância em que Junichi prometeu que se ele nunca ficasse legal, ela seria sua noiva. Agora, no presente, Nin se veste e diz a Junichi que ele acabou sendo legal afinal. Na manhã seguinte, Junichi está desanimado na aula quando Yukana aparece e pergunta o que está errado. Para animá-lo, ela segura o rosto dele nos seus seios e Junichi percebe que ela realmente se importa com ele. Nesse momento, Nin aparece e diz a Junichi que decidiu se tornar ainda mais legal que Yukana para poder roubá-lo. Alguns dias depois, quando Junichi chega à aula, Shinpei corre para lhe contar sobre algo chamado Jogo do Rei. Ele então pergunta se Junichi fez algum progresso com Yukana. E quando ele diz que não, Shinpei sugere que ele use o jogo. De acordo com o conselho da revista, Junichi poderia jogar o jogo com seus amigos, que o ajudariam a garantir que ele marcasse. Os garotos prometem conseguir o que ele quer, desde que ele consiga que Yukana concorde em deixá-los ir à casa dela e convidar suas amigas. Mais tarde, Junichi almoça com Yukana e se pergunta como perguntar a ela, quando ela o ignora por não estar ouvindo.
Ela então sugere que eles vão a algum lugar durante as férias de verão, mas como ele não ouviu uma palavra do que ela disse, ele diz pra ela escolher qualquer lugar que goste e eles irão. Yukana concorda feliz e Junichi percebe que não deve ser um grande problema pedir pra passar um tempo na casa dela. Nesse momento, Junichi pergunta se está tudo bem ir à casa dela depois da escola, o que a pega de surpresa. Ela fica envergonhada, mas tenta reunir coragem para responder quando Junichi acrescenta que gostaria de convidar Hanko, Nin e os caras. De repente, Yukana fica irritada, mas aceita o plano, confundindo Junichi, que não entende o porquê. Quando ele tenta perguntar, ela insiste que não está chateada e que está tudo bem todos irem. Mas mais uma vez, Junichi não entende as garotas. Depois da escola, Junichi percebe que seria a primeira vez que iria à casa de Yukana. Mais cedo na aula, Junichi tinha concordado em ir direto para a casa dela depois da escola, enquanto todos os outros iam para casa se trocar primeiro. Com isso, Junichi começa a sonhar acordado novamente e imagina Yukana tirando suas roupas e oferecendo passar o cartão dele antes que todos os outros cheguem. Na realidade, Junichi sai de sua fantasia quando Yui aparece de repente. Ela pergunta a Junichi sobre o que ele estava se mexendo, mas Junichi diz que estava apenas esperando por Yukana. Yui pergunta se eles vão sair em um encontro, então Junichi explica que todos vão para a casa de Yukana para se divertir. Então Yui diz que parece divertido e espera que Junichi diga algo. Quando o distraído não entende a dica, Yui diz a ele que não tem nada para fazer o dia todo e se aproxima para pressioná-lo. Junichi finalmente entende a dica e pergunta se ela gostaria de ir, então Yui concorda já que ele insistiu e pede para ele enviar a localização para o número dela. Depois que ela sai, Yukana aparece e pergunta o que houve. Junichi conta a ela sobre ter convidado Yui, então Yukana diz sarcasticamente que quanto mais, melhor e concorda. Nesse momento, Junichi recebe uma mensagem de Shinpei pedindo para deixar com eles para que todos possam ficar felizes. Junichi de repente se preocupa que o plano possa dar errado, já que seus amigos estão doentes. Mais tarde, Junichi espera do lado de fora do quarto de Yukana e se pergunta se ela o vê como um cara, porque quando chegaram ela o convidou para espiar enquanto ela trocava de roupa, mas quando Junichi disse que não podia, ela disse novamente que ele não tinha coragem. Irritado, Junichi tenta provar que é um homem e estende a mão para a porta, mas Yukana abre primeiro e o assusta. Quando ele entra no quarto dela, fica chocado com o quão limpo e arrumado está, mas Yukana o avisa para não babar no chão limpo. Ele então se senta ao lado dela e nota como as roupas de casa dela são atraentes, especialmente na área do peito. Yukana o pega olhando demais e quando ele se desculpa, ela pergunta se ele gosta tanto dos Chug Jugs dela. Junichi rapidamente muda de assunto para perguntar onde estão os pais dela. Mas quando ela diz que não estão por perto, Junichi percebe que ela ficou brava antes porque ele pediu para os outros virem também. O idiota acha que perdeu a chance quando Yukana pergunta se ele quer explorar o que a mãe dela fez. Junichi estende a mão para tocar o paraíso quando Hanko, Nin e Yu chegam. Yukana pergunta como eles entraram, já que ela trancou a porta, então Hanko diz que usou a chave reserva e pergunta o que eles estavam fazendo. A isso, Yukana diz que estava apenas provocando ele, já que ele não tem coragem de fazer nada. Nin então agarra Junichi e diz que ele pode tocar nas peças sobressalentes dela a qualquer momento. Mas Yu de repente chuta Junichi pra longe e pede desculpas pelo acidente. Hanko se pergunta por que Yu está lá, mas Yu diz que não há nada de estranho em passar o tempo na casa de um amigo. Nesse momento, a campainha toca, então Yukana vai ver quem é. Momentos depois, ela chega com lanches e os garotos que estão todos vestidos de forma estranha. Shinpei parece um erro de cosplay, Keigo parece um sugar daddy sem dinheiro, e Minoru apenas parece Minoru, o que já é ruim o suficiente. Junichi se pergunta o que há de errado com seus amigos tolos, mas Yukana os aceita como são. Depois, todos se sentam e se apresentam. Então Hanko pergunta o que eles devem fazer agora. Shinpei rapidamente levanta a mão e tira alguns palitos para jogar o jogo do rei. Junichi se sente mal por deixar os caras convencê-lo a isso, mas Yukana parece animada para tentar. Yu se preocupa que os garotos possam estar tentando fazer algo sujo. Mas enquanto negam as acusações, Hanko e Nin têm a mesma ideia. Nin sugere que tentem, já que ela poderia conseguir o que quer com Junichi sem consequências. Hanko concorda, pensando que talvez consiga ficar com Yukana também. Então os garotos acham que o plano deles está funcionando. O jogo começa e quando todos escolhem seus palitos, Shinpei pergunta quem é o rei. Keigo diz que é ele, e lança a Shinpei um olhar de cultura que preocupa Junichi. Keigo ordena que o número 2 dê um tapa no número 5. Então Junichi se sente aliviado, mas leva um tapa no rosto de Hanko, que gostou demais disso. Junichi diz a Shinpei que está surpreso por ser um pedido normal. Então Shinpei diz que eles têm um plano e pede para ele relaxar e assistir. Na rodada, Yukana acaba sendo a rainha, então ela manda o número 1 se apresentar falando como um bebê. O número 1 acaba sendo Yu. E como ela está acostumada a fingir, faz facilmente uma voz de bebê convincente. Hanko e Yukana riem de como é fofo, enquanto Shinpei e Keigo sentem suas calças apertarem. Na próxima rodada, Yu acaba sendo o rei, então ela diz ao número 6 para fazer uma pose travessa. Nin revela alegremente que é o número 6, então afrouxa o botão para mostrar a Junichi sua pose provocante. Yu tem que levar a garota enlouquecida embora, enquanto Yukana diz a Junichi que ele está ficando um pouco animado demais. Mas permite, já que é apenas um jogo. A partir daí, o grupo continua com mais desafios engraçados.
Mas quando fazem uma pausa para o lanche, Junichi nota Shinpei e Keigo cozinhando algo. Shinpei então informa Junichi que ele e Yukana vão se beijar na próxima rodada. Ele mostra a Junichi a disposição dos hashes e como podem manipulá-los. Mas para remover suspeitas, ele diz a Junichi para ser o distribuidor. Junichi se pergunta se realmente quer beijar Yukana por causa de um jogo, e se preocupa que as outras garotas também caiam na armadilha. Na próxima rodada, todos pegam seus palitos e Shinpei acaba sendo o rei, como planejado. Então ele imediatamente ordena que um beije o rei e 2 beije 3 com língua. Todas as garotas protestam, exceto Nin, que não se importa se for com Junichi. No entanto, Shinpei lembra a elas que as regras são absolutas, e pede para 1, 2 e 3 levantarem as mãos. Infelizmente, Junichi, Keigo e Minoru levantam as mãos. Não, Deus, por favor, não, não. E Shinpei quase tem um ataque cardíaco. Junichi se sente aliviado sabendo que pelo menos protegeu as garotas, mas Shinpei o amaldiçoa em seu coração. As garotas então os incentivam a se beijarem, lembrando-os de que as ordens do rei são absolutas. Com isso, os meninos são forçados a se juntar e lutar com a língua enquanto imaginam as garotas em suas mentes. Depois, todos os meninos, exceto o futuro condenado, desabam de horror. Enquanto as meninas falam sobre como o dia foi divertido, Yukana agradece silenciosamente a Junichi por salvá-las, o que o deixa feliz. Quando Nina interrompe, Yukana sugere que todos vão a algum lugar para as férias de verão. Junichi pergunta se ela tem certeza de que quer todos lá. Então Yukana diz que será divertido. Hanko sugere que vão à praia. Então Nin planeja comprar um maiô, enquanto Yu tenta liberar sua agenda falsa. No entanto, quando lembram que estão todos meio sem dinheiro, Yukana sugere que consigam empregos de meio período. Nin acha que seria divertido gastar o dinheiro que ganharam, então todos concordam em trabalhar duro. Alguns dias depois, os caras ficam animados para o dia divertido na praia com as garotas. Mas Minoru está ansioso pelo tipo errado de garotas. Junichi aponta que eles precisarão de dinheiro suficiente para se divertir. Então Keigo se pergunta onde eles podem ganhar dinheiro rapidamente. Nisso, Shinpei diz que já tem os empregos perfeitos. Para ele e Keigo, ele sugere um trabalho de vendas em uma loja de anime. Para Minoru, ele sugere uma vaga em uma creche, o que deveria ser contra a lei. E para Junichi, ele sugere ser parte da equipe de cozinha em um café cosplay. Shinpei então incentiva os caras a trabalharem duro, para que possam se divertir ainda mais com as garotas. Dias depois, Shinpei e Keigo começam seu trabalho com o chefe, que parece muito mais assustador do que eles lembravam. O chefe diz para eles tirarem todos os livros em 10 minutos, e quando terminam o dia, os garotos precisam de bengalas. De repente, eles passam pela creche de Minoru e o encontram ameaçando cometer um crime, o que os choca. Dias depois, Junichi chega ao café cosplay preparado para trabalhar, mas quando ele abre, fica chocado ao ver Yukana, Yui, Nin e Hanko. Yukana explica que todas estão trabalhando lá, mas ainda não abriram, então Junichi revela que ele também está trabalhando lá. Yukana fica preocupada, pois todas as garotas acham que ele pode ter um fetiche por se vestir de mulher. Então Junichi explica que foi ideia do Shinpei e ele não vai fazer cosplay, mas trabalhar na cozinha. Nesse momento, o chefe dele sai e inspeciona os atributos das garotas para garantir que estão prontas. Ele elogia as escolhas de roupas e diz para darem bastante atenção aos clientes. Quanto a Junichi, ele diz secamente para ele fazer o seu melhor e se afasta. Quando abrem, a garota atende homens solitários e desesperados que imploram para que lancem feitiços junto com a comida enquanto os servem. Os perdedores ficam um pouco animados demais com as garotas, especialmente um que vê Yui tropeçar e mostrar suas meias calças. Um dos clientes derrama sua bebida, então Hanko vai até lá para limpá-la para ele. Mas quando ele vê seu ataque frontal, ele pergunta se ela pode ajudá-lo a limpar suas roupas também. Hanko informa ao homem que eles não oferecem esse tipo de serviço e puxa sua espada para puni-lo. Dias depois, Shinpei está empilhando livros como um louco, enquanto Keigo se pergunta o que deu nele. Shinpei então vai até o chefe e diz que terminou de empilhar os livros e montar a pilha de recomendações. Antes que o chefe possa dizer qualquer coisa, Shinpei diz que cuidou de todas as tarefas possíveis na loja. E Keigo fica impressionado com a determinação dele. Dias depois, Junichi acidentalmente entra no quarto enquanto Yui está se trocando, então ela lhe dá um tapa, mesmo que não haja nada pra ver. Quando Yukana pergunta, Junichi promete que não estava espiando de propósito, mas Yui fica ainda mais envergonhada com sua roupa, se perguntando que tipo de gosto o gerente tem. Em outro dia, o ar-condicionado está quebrado e Yukana está tão quente que pega a garrafa de Junichi para beber. Junichi fica vermelho ao perceber que ela acabou de beijá-lo indiretamente. Então, quando ela devolve a garrafa, ele planeja beijá-la indiretamente de volta. Mas antes que ele possa colocar os lábios na garrafa, Hanko o assusta e acidentalmente esmaga a garrafa. Dias depois, o chefe da loja de anime diz à equipe que Shinpei ficará encarregado enquanto ele viaja. Shinpei imediatamente assume como um ditador, esperando triplicar as vendas da loja e dominar a indústria. Com o passar dos dias, Junichi trabalha duro em seus empregos junto com o resto das meninas e meninos, exceto Minoru, que em breve será acusado. Quando faltam apenas 6 dias para o dia de praia, Junichi volta do trabalho aliviado por ter apenas um dia restante no emprego, que por acaso é um evento. Enquanto isso, o gerente desonesto ri para si mesmo, pois se superou e mal pode esperar pelo evento. No dia seguinte, Yukana diz a Junichi que o trabalho deles é usar uniformes e ler romances para o cliente. Então ela pergunta a Junichi qual romance seria bom. As outras garotas entram, então Nin sugere que Junichi escolha um livro enquanto Hanko lamenta ter que fazer isso.
Yui abriu um dos livros e começou a ler linhas piores do que qualquer coisa o que a deixou furiosa. Ela insistiu que não podia ler tal porcaria na frente dos clientes e saiu da sala furiosa para fazer algo a respeito. Confusa, Nin pega alguns livros e remove as capas para ler os títulos. Junichi imediatamente confirma que os livros são realmente ruins, então Nin abre um e começa a ler. Nin continua lendo, esperando que isso desperte o dragão de Junichi. Mas é na verdade Yukana que começa a ficar quente e incomodada. Hanko então pega o livro e planeja ler mais, sabendo que a represa de Yukana está se enchendo. Brincando com água, Yukana começa a ficar cada vez mais vermelha, então Junichi avisa Hanko para parar com isso, mas ela continua lendo mais das partes profanas. Quando Yukana vê o quanto todos estão se divertindo, ela pega um livro e lê um pouco para si mesma. Sua voz fofa, mas palavras grosseiras, abriram as comportas de Hanko, mas quando ela começou a fazer barulhos felizes, Junichi insistiu que já tinha tido o suficiente. Nesse momento, o gerente desagradável entra e pergunta se eles escolheram os livros que vão ler, esperando que eles os adorem. Mas Junichi pergunta o que eles estão tentando fazer com garotas que são do tipo do Drake. O gerente insiste que são apenas mangás, mas Junichi aponta que são mais doentios e cultos do que seu amigo, Minoru. No entanto, o gerente insiste que o objetivo é que as garotas fiquem vermelhas e envergonhadas, o que deixa os clientes felizes. Mas Junichi reage e diz que eles não querem fazer isso, impressionando Yukana. O gerente começa a ficar irritado quando Yui aparece com uma ligação do proprietário. Quando ele atende a ligação, começa a se desculpar e a balançar o rabo para o dono. Após a ligação, o gerente anuncia que o evento foi cancelado. Mas antes de sair, Yue garante que ele prometa pagar os salários que lhes eram devidos. Junichi e as garotas elogiam Yue por ter conseguido, mas Nin é um pouco lenta e não entende o que aconteceu. Depois do trabalho, Junichi e Yukana vão para casa juntos e ela expressa o quanto está aliviada por o evento ter sido cancelado. Ela então começa a encarar Junichi, então ele pergunta por quê, e ela diz o quanto ele foi legal mais cedo. Junichi sorri nervosamente, então pergunta a Yukana que outros tipos de trabalho ela gostaria de tentar. Yukana diz que tentaria um karaokê ou um restaurante familiar, então Junichi a assegura de que ela seria boa nisso. Yukana diz a ele que ele teria que se juntar também, mas não apenas em trabalhos, pois ela quer fazer muito mais coisas com ele. Ela espera que eles comam juntos e saiam até no Natal e feriados, e que possam até comprar coisas combinando como aqueles casais no Instagram. Yukana fica envergonhada quanto mais pensa nisso, enquanto Junichi gosta de vê-la falar. Ele então diz que a praia seria divertida, mas avisa que se os amigos dele estiverem lá, não vai sair sem problemas. Yukana então o interrompe e sugere que da próxima vez eles vão a algum lugar só os dois, e Junichi concorda alegremente. Dias depois, os garotos chegam à praia e choram de alegria por finalmente poderem experimentar coisas como os alunos populares. Quando Hanko chega, os garotos acham difícil se manterem secos enquanto a observam. Em seguida, Yui aparece com seu maiô fofo e adequado, enquanto Nin usa um traje de banho que pode ser 2 tamanhos menor. Ela imediatamente corre até Junichi, mas ele se afasta de suas torres gêmeas antes de explodir. Nesse momento, Yukana aparece com um maiô rosa perfeito, o que faz Junichi decidir que ela realmente é a melhor. Ela então diz a todos para se divertirem, e eles concordam em fazer exatamente isso. Momentos depois, as meninas montam o guarda-sol, enquanto Nin posiciona os meninos com uma boa vista. Junichi ajuda Yui com uma cadeira de praia, então ela tenta fazer com que ele busque uma bebida para ela, quando Nin começa a chamá-lo com suas enormes bolas de praia que intimidam Yui. Nesse momento, Yukana chama Junichi, então ele deixa Yui enquanto Nin corre atrás dele. Yukana começa a jogar água em Junichi por diversão, e Hanko se junta como um pneu sobressalente. Nin pula em Junichi, irritada por ele estar a ignorá-la, então ele luta para funcionar com os castelos infláveis nas costas. Junichi implora para ela sair quando Yui aparece com uma pistola de água para se juntar à diversão. Enquanto isso, Shimp e Keigo cozinham ao sol, percebendo que não está indo como pensavam. Os canalhas estavam ocupados filmando garotas na praia e estavam contentes em olhar para a beleza da natureza, mas não se referiam ao mar. Mais tarde, Junichi e as garotas jogam vôlei, mas Hanko exagera quando tenta acabar com Junichi com um Detroit Smash. Ela ri e pede desculpas. Depois pergunta a Yukana se ela gostaria de dar uma olhada na área. Yukana acha que eles precisam encontrar um lugar para jantar, então ela diz a Junichi que voltarão mais tarde. Depois que eles saem, Nin sugere que construam um castelo de areia, mas Yue lembra que apesar de sua embalagem pequena, ela não é tão jovem. No entanto, Junichi concorda com a ideia e eles acabam construindo um castelo impressionante. Yue concorda que está bom, mas sugere que se concentrem em alguns detalhes maiores, fazendo Junichi pensar que ela tem toque. Nesse momento, Junichi percebe 2 caras conversando com Yukana, então ele corre para se certificar de que estão bem. De repente, ele para no meio do caminho e percebe que não tem o direito de dizer a ela para não falar com outros caras. No entanto, quando Yukana o nota, ela corre para encontrá-lo e diz que ele chegou na hora certa. Hanko então agarra o outro braço e Junichi tem a experiência de 2 bolas de desestresse. Depois eles voltam para os guarda-sóis e dizem aos caras que podem ir se divertir na praia, enquanto eles cuidam das coisas. No entanto, os garotos ficam miseráveis, sabendo que têm que desistir de seus lugares na primeira fila para material de hub da vida real. Depois, Yukana pede a Junichi para ajudá-la com o protetor solar, então Hanko tira a parte de cima e diz para ele fazer nela também. Yukana fica com ciúmes e tira a parte de cima também, fazendo Junichi começar a surtar. As garotas se deitam e dizem para ele continuar, então Junichi invoca a parte mais sombria de suas fantasias e começa a passar o protetor solar.
Quando as garotas começam a fazer barulhos felizes, Yukana avisa que ele está indo bem demais, mas Hanko diz para ele continuar. Enquanto isso, os 3 idiotas lamentam por desperdiçar a tarde quando Shinpei revela que tem muito mais planejado para a noite, contanto que consigam convencer Junichi a participar. Naquela noite, Yukana e Nin entregam espetinhos de kebab para Junichi. Quando os caras chamam Junichi para lá, Shinpei e Kigo informam sobre o plano mestre deles. Mais tarde, as garotas se preparam para ir aos banhos quentes, enquanto Shinpei e Kigo escutam da porta. Quando as garotas saem, os meninos começam a se vestir com camuflagem, mas Junichi os avisa que é errado espiar. Shinpei insiste que não espiar é o mesmo que dizer que elas não são atraentes, o que é um insulto. Ele então entrega a Junichi algum equipamento e diz que ele poderia ver os planos de Yukana, mas Junichi fica bravo ao explicar que quer vê-las mais do que eles e concorda em ir. Quanto a Minoru, ele diz que vai para o banho masculino porque são mistos. Enquanto isso, as meninas relaxam e admiram a vista incrível. Yui avisa Hanko que alguém pode vê-la, então ela explica que o dono da pousada disse que era impossível alguém espiar o banho das mulheres. Com isso, as outras garotas decidem se juntar a Hanko para olhar a floresta. Momentos depois, Hanko segura os melões de Yukana juntos para provocá-la, mas quando Yukana aponta que os de Nin são maiores, Hanko passa para coisas maiores e esmaga. Intrigada, Yukana decide se juntar à diversão e pular de seu castelo enquanto Yui desvia o olhar tristemente. Nesse momento, Yukana se aproxima sorrateiramente por trás e agarra as picadas de mosquito no peito dela, assustando Yui. No entanto, quando Yui vê como é divertido, ela agarra a carga frontal de Yukana e se diverte. Enquanto isso, os rapazes começam a atravessar a floresta quando Shinpei para e aponta uma armadilha. Ele e Kigo pulam por cima, mas Junichi acha que pode usá-la para alertar o dono da pousada e a aciona de propósito. Quando ele sugere que eles corram, Shinpei explica que armou a armadilha de propósito apenas para revelar que Junichi era um traidor. Eles dizem que decidiram testá-lo, já que ele já fez isso antes, mas Junichi insiste que é inocente. Eles decidem fazer uma votação e Junichi é o único que acha que é inocente. Então eles começam a atirar nele enquanto ele foge. Junichi tenta desesperadamente escapar quando de repente cai de um penhasco na água abaixo. Keigo se preocupa com ele, mas Shinpei acha que ele tem proteção suficiente da trama e sugere que voltem à missão. Enquanto correm pra frente, o banho das mulheres aparece à vista. Então eles continuam avançando até que Keigo cai em um buraco com espinhos. Shinpei o ajuda a sair e começa a se perguntar o que está acontecendo quando tropeça em um fio e quase é morto a tiros. Diante disso, Keigo sugere que voltem para seus quartos, mas Shinpei se recusa a desistir, já que não podem deixar que a vida de Junichi seja em vão. Depois de fazer um discurso sobre degeneração, os 2 tolos avançam, derrubando as flechas e desviando de todas as armadilhas. No entanto, Shinpei é atingido por flechas de sucção e cai. Quando Keigo tenta ajudar, Shinpei diz para ele completar o sonho dos dois e deixá-lo para trás. Ele então entrega uma câmera a Keigo e grita para ele correr. Keigo tenta correr para frente quando um show de fogos de artifício começa de repente, divertindo as garotas. Mais tarde, Junichi acorda na praia e encontra Yukana, que explica que eles desceram para soltar alguns fogos de artifício, mas o encontraram dormindo lá. Junichi rapidamente pergunta sobre Shinpei e Minoru. Então Yukana diz que eles foram levados de volta para seus quartos depois de serem encontrados desmaiados nas montanhas, enquanto Minoru desmaiou de alegria no banho. Junichi se sente aliviado. Então Yukana diz para ele agradecer ao pessoal da pousada mais tarde. Depois eles se sentam e observam as estrelas. Yukana diz que a viagem foi um pouco diferente do que ela imaginava, então Junichi pede desculpas e sugere que eles voltem quando estiverem só os dois. Yukana então pergunta como seria o encontro ideal dele, e Junichi sugere ir ao parque de diversões à noite. Yukana então se aproxima e continua a flertar com ele enquanto Hanko observa tristemente. Wei e Mion também notam o casal feliz e se sentem como personagens de fundo enquanto Junichi e Yukana permanecem em seu próprio mundo. No caminho de volta da viagem, Yukana e Junichi encontram um dos antigos colegas de classe de Yukana, Dai, que diz a ela o quanto ela ficou mais atraente desde a última vez que a viu. Ele então a convida para almoçar com os antigos colegas e Yukana aceita com prazer. Enquanto eles colocam a conversa em dia, Junichi sente-se inferiorizado pelo Crimson Team ali, então ele deseja poder simplesmente desaparecer. De repente, Dai pergunta se Junichi é um dos amigos dela, então Yukana agarra-se a ele e o apresenta como seu namorado. Junichi sente-se confortado por sua proteção, então ele cumprimenta Dai, que o cumprimenta de volta. Dai tenta contar a Junichi como Yukana era na escola, mas Yukana insiste para que ele não fale sobre o passado. Ela então puxa Junichi para longe, e eles acenam adeus. No caminho de volta, Yukana diz que gostaria de fazer outra viagem no próximo ano, mas Junichi não consegue parar de pensar no que aconteceu entre Yukana e Dai. Pela primeira vez, ele tem uma fantasia sobre Yukana que não o inclui ou a falta de roupas, ou seja, um pesadelo. Ele então começa a bater a cabeça em um poste, fazendo Yukana se perguntar o que há de errado com ele. Ela o agarra forte, fazendo-o pensar que não há nada acontecendo com Dai. Mas então ele imagina que ela pode estar tentando despistá-lo. Com isso, Junichi aponta o quanto Dai é mais atraente do que ele. Então Yukana se pergunta se ele está com ciúmes até Junichi dizer que ela e Dai fariam um bom casal, enquanto ela se sentiria envergonhada por ele. Yukana o solta e pergunta se é assim que ele realmente se sente. Quando Junichi confirma, Yukana fica brava e diz que vai pra casa. Naquela noite, Junichi volta para ambas as transmissões para obter mais informações sobre as mulheres. Mas tudo o que ela fala é sobre como a viagem foi divertida.
No dia seguinte, os meninos falam sobre o quanto se divertiram enquanto Junichi se afunda em depressão. Shinpei vai agradecer a Junichi por ter feito isso acontecer quando percebe que ele está chorando muito. Shinpei diz para ele desabafar para que possam ajudar, então Junichi os agradece e começa a falar. Momentos depois, Shinpei sua enquanto concorda que Dai é uma má notícia e está definitivamente tentando NTR Junichi. Junichi se pergunta sobre o que ele está falando para Shinpei, explica que é quando seu parceiro é roubado por outro homem. Junichi se pergunta por que as pessoas gostariam de fazer isso, então Shinpei aponta que ele é o tipo certo de vítima por pensar assim. Quando Junichi ainda não entende, Shinpei resume que o polo sul de Dai deve ser mágico, capaz de conquistar qualquer garota. Então Junichi instantaneamente se arrepende de ter pedido conselhos. Nesse momento, Yukana entra na sala de aula, mas vai para o seu lugar sem falar com Junichi. Junichi se sente triste, então pelo resto do dia, ele tenta falar com ela, mas ela continua a ignorá-lo. Junichi então planeja falar com ela até o final da escola, então após a última aula, ele a segue até o armário e grita seu nome. Quando ela pergunta o que ele quer, ele pergunta se eles podem ir para casa juntos, mas ela recusa e prefere sair com suas amigas. Antes que Junichi possa abordar a última conversa deles, Yukana vai embora e o deixa em lágrimas. Mais tarde, os caras saem para o karaokê para gritar suas mágoas, mas Junichi ainda não se sente melhor. Shinpei tenta fazer Junichi cantar também, mas o tolo abraça a TV, pensando que a garota é Yukana. Shinpei rapidamente o soca de volta à realidade, então diz para ele esquecer o orgulho e implorar a Yukana, mesmo que ele não esteja errado. Junichi aponta que não sabe como ela se sente e não consegue se desculpar de forma satisfatória, mas Shinpei diz que está tudo bem e o incentiva a fazer isso de qualquer maneira. Junichi finalmente se anima e promete se desculpar, então Shinpei lhe entrega um microfone para fazer algum estrago vocal. Depois que os caras terminam de cantar, Junichi os agradece por animá-lo, então Shinpei o incentiva a se humilhar quando Junichi vê Yukana almoçando com Dai. Todos os caras imediatamente perdem a esperança e perguntam a Junichi se ele está bem, mas ele se dissolve em cinzas e desaparece. No dia seguinte, Junichi imagina Yukana e Dai e se pergunta se ela estava realmente brincando com ele o tempo todo. Como não há outra opção, ele decide voltar à sua vida antiga, quando derrama uma lágrima e percebe que realmente gosta de Yukana. Nesse momento, Yukana corre até ele e pergunta se ele já pensou no que fez, mas Junichi se pergunta por que ela está tão alegre quando estava traindo no dia anterior. Yukana pede desculpas por ter sido fria com ele no dia anterior, mas Junichi a interrompe e pergunta o que ela fez ontem. Yukana diz que saiu com pessoas da sua antiga escola, mas Junichi fica bravo e diz que a viu com Dai. Yukana pergunta por que ele não disse oi, mas Junichi continua a interrogá-la. Quando ela tenta explicar, Junichi acha que ela deve estar mentindo e a acusa de se divertir brincando com um virgem como ele. Ele diz a ela que prefere continuar virgem a esse ritmo, e quando vê a expressão no rosto dela, sai correndo como um covarde. No dia seguinte, na aula, eles se ignoram e Yui percebe que algo está errado. Depois da aula, ela se aproxima de Junichi para pedir um momento. Eles acabam no telhado e Yui pergunta o que está acontecendo com Yukana. Junichi diz que não sabe por que Yukana está saindo com ele e que ela provavelmente estava apenas brincando com ele. Yui fica irritada quando se lembra da imagem perfeita deles juntos na praia. Junichi continua a chamar Yukana de uma pessoa terrível por machucá-lo, então Yui diz a ele o quão egoísta ele é e indigno de ser seu servo enquanto ela sai correndo. No caminho de volta para casa, Junichi é emboscado por Nin, que pergunta por que ele parece tão triste. Junichi tenta disfarçar, mas Nin percebe e pede para ele contar tudo. Quando Junichi conta a história, Nin se recusa a dar qualquer conselho. Ela então diz a ele para parar de se lamentar por algo tão simples ou ele acabará se casando com ela, porque ele não é legal. Nesse momento, Junichi finalmente se lembra de sua promessa de se casar com ela se continuasse um perdedor. Naquela noite, Junichi observa Bo, que lamenta estar deprimida por gostar de um idiota assim. Ela admite ter se apaixonado por alguém que tem namorada, mas percebe que ele é realmente egoísta. Quando ela menciona como ele é um virgem sem graça, que sempre é gentil com ela como seu servo, os neurônios de Junichi finalmente começam a funcionar, então ele manda uma mensagem para os caras e pede para se encontrarem, assim como Yukana mandou uma mensagem para as garotas e pede para se encontrarem também. No dia seguinte, Nin pergunta a Yukana o que está errado, mas Yukana mal consegue se segurar e começa a chorar. Com isso, Hanko promete ouvi-la mais tarde depois, e sai furiosa para encontrar Junichi por fazê-la chorar. Enquanto isso, Junichi se encontra com os caras que dizem que ele é um perdedor virgem culto, mas Junichi aceita felizmente os insultos. De repente, Hanko aparece e lembra Junichi que Yukana pensou nele primeiro e tudo mais, e mesmo assim ele disse todas aquelas coisas egoístas sobre ela. Com isso, Junichi concorda com os insultos e promete enfrentar Yukana porque não quer que ninguém a tenha. Hanko então o deixa em paz por provar que tem coragem. De repente, Dai e um grupo de estudantes entram e começam a elogiar Dai por encontrar uma garota tão atraente como Yukana. Dai se gaba de como as garotas são fáceis e como é divertido ficar com garotas que têm namorados. Ele então promete passá-la para seus amigos quando terminar com ela, já que ela parece do tipo que anda por aí. Hanko se prepara para fazê-los engolir essas palavras, mas Junichi a impede e se oferece para lidar com isso. Quando os garotos se perguntam quem é Junichi, Dai explica que ele é o namorado perdedor da Yukana. Junichi exige que Dai retire o que disse, mas Dai insiste que com a aparência dela, não há como ela não ter sido usada e reciclada. Junichi se recusa a entregá-la a alguém como ele,
Então Dai o acusa de ser virgem, por isso Yukana está brincando com ele. Com isso, Junichi o agarra e ameaça fazê-lo retirar tudo o que disse. Ele insiste que Dai pode dizer qualquer coisa sobre ele, mas não sobre Yukana. Com isso, Dai faz os caras levarem Junichi pra fora, já que as coisas estavam ficando agitadas. Lá, Dai pergunta como Junichi se sente, já que ele está prestes a levar uma surra, mas Junichi promete fazê-lo pagar. Ele tenta socar Dai, mas Dai desvia e acerta um joelho no estômago dele, fazendo Junichi cair de joelhos. Dai ri de como Junichi parece patético quando Junichi se lança sobre ele e morde sua perna com força. Dai faz os caras tentarem tirar Junichi de cima dele, mas não importa o quanto eles o chutem, Junichi se recusa a soltar e até morde mais forte. Quando Dai grita para ele soltar, Junichi faz ele prometer não dizer nada ruim sobre Junichi. No entanto, quando ele solta, Dai chuta seu rosto e continua a insultar Yukana enquanto bate em Junichi. Junichi tenta revidar, mas Dai não lhe dá uma chance, pois ele aprendeu a lição. Nesse momento, Hanko aparece e derruba um dos garotos. Outro garoto avança contra ela, mas ela também o derrota, fazendo Dai lembrar que ela também estava na escola deles, mas um ano à frente. Os garotos de Dai a cercam e se preparam para atacar quando Shinpei e os outros aparecem com um extintor de incêndio. Os garotos dizem a Dai que não vão deixá-lo desrespeitar o amigo deles e tratar as mulheres como lixo. Então Dai se pergunta de onde esses perdedores continuam surgindo. Quando os garotos veem que Junichi ainda está vivo de alguma forma, dizem para ele não perder mais tempo ali e ir para Yukana. Junichi diz a eles que está feliz por tê-los como amigos e sai correndo. Então Dai tenta persegui-lo, mas é parado por Hanko. Dai diz a eles que não podem vencer contra o número deles e envia seus capangas atrás deles para continuar a guerra. Enquanto isso, Junichi tenta ligar para Yukana enquanto corre para encontrá-la. No entanto, no café, Yukana se recusa a atender. Yu diz a Yukana que Junichi é egoísta, mas ela diz a Yukana para assumir o controle. Nin provoca Yu por saber uma quantidade suspeita sobre Junichi, mesmo que ela saiba muito mais. No entanto, Yukana diz que não sabe se Junichi gosta mais dela. Nin assegura a Yukana que Junichi a ama, então Yu pergunta se o idiota já lhe disse como se sente. Quando Yukana parece incerta, Yu te aconselha a perguntar diretamente, então Yukana agradece pelo conselho e promete perguntar a Junichi. Depois que ela sai, Yu pergunta a Nin se foi realmente inteligente ajudar sua inimiga, mas quando Nin diz que poderia perguntar o mesmo, ambas fingem não entender. Enquanto isso, Hanko e os rapazes terminam de espancar os capangas de Dai. Então Dai pede perdão e promete não se aproximar deles novamente. Hanko recusa e está prestes a causar dor quando uma garotinha aparece e pergunta o que está acontecendo. Dai aproveita a chance para escapar e acaba empurrando a menina, então Minoru corre para confortá-la. Quando a menina volta para a mãe, Minoru se transforma no Hulk laranja e diz a Dai que ele fez algo que não deveria. Ele imediatamente se transporta para trás de Dai e começa a persegui-lo. No entanto, antes que Minoru esmague o baixinho, Shinpei e Kigo o seguram enquanto Hanko agarra Dai e o joga contra a parede. Dai implora para ela não machucá-lo, mas ela o chuta onde o sol não brilha e diz que ele está melhor sem seus filhos que ainda não nasceram. Depois de usá-lo como capacho, Hanko diz aos caras para soltarem Minoru para que Dai aprenda a lição da maneira difícil. Enquanto isso, Yukana recebe uma mensagem de Junichi pedindo para encontrá-la atrás da escola. Horas passam e Junichi continua esperando por Yukana. Nesse momento, ele vê uma foto de Hanko e os garotos com os capachos e fica feliz que eles estão bem. Com o passar do tempo, Junichi percebe que os últimos meses foram como um sonho, e tudo começou quando ele se ajoelhou e implorou. Junichi decide ser um homem justo quando Yukana aparece na esquina e pergunta o que ele quer. Ao ouvir isso, Junichi se ajoelha e implora para que ela saia com ele novamente. Ele admite que é um idiota que só pensava em si mesmo e acabou machucando-a por causa disso. Ele acrescenta que quando a convidou pela primeira vez, estava apenas querendo passar o cartão rapidamente e não gostava realmente dela. Mas agora ele a ama e não consegue imaginar sua vida sem ela. Yukana pergunta do que ele se apaixonou, então ele diz o quanto ela é legal e fofa, e como ela sempre consegue acreditar nele. Com isso, Yukana diz pra ele tirar a cabeça do chão e lembra que eles já estão namorando. Ela então pergunta se ele está ocupado mais tarde, e quando ele diz que não, ela pede pra ele ir a algum lugar com ela. Junichi pergunta onde, mas ela diz que ele descobrirá quando chegarem lá. Naquela noite, Junichi espera na estação quando Yukana chega correndo parecendo uma modelo. Junichi reconhece que é o vestido que ela escolheu antes e diz que está perfeito nela. Depois, eles vão para um parque de diversões, e Yukana lembra-o de que ele queria ir a um parque à noite. Junichi fica surpreso por ela se lembrar e se sente feliz por chamá-la de namorada. Eles entram e começam a passar pelos brinquedos e atrações. Mais tarde, Yukana entrega uma bebida a Junichi e eles fazem uma pausa das atrações. Yukana então tem uma ideia e puxa Junichi para a seção de cabine de fotos. De repente, Junichi percebe que não consegue encontrar Yukana, então ele tenta procurá-la e acaba entrando em uma cabine de fotos onde encontra um casal se beijando. Junichi então se pergunta se Yukana quer fazer o mesmo quando ela aparece atrás dele e o puxa para uma cabine. Lá, Yukana configura a cabine, que sugere uma foto de beijo que deixa Junichi nervoso. Yukana sugere que eles façam isso, então Junichi faz biquinho, mas Yukana se afasta e começa a rir de como ele parecia bobo. Depois, eles vão para um lugar mais privado e Yukana entrega a Junichi as fotos fofas que tiraram. Yukana de repente fica tímida enquanto Junichi a agradece por trazê-las.
Yukana diz a ele que gostaria de voltar lá todos os anos com ele, e quando Junichi concorda, Yukana segura sua mão. Junichi pergunta a ela como ela acredita nele apesar de todas as besteiras que ele diz. Então Yukana diz que é um segredo, e o beija. Ela então acena adeus e sai correndo, envergonhada por ter feito isso. No dia seguinte na escola, Junichi agradece a Yui por toda a ajuda. De repente, ele pergunta se ela às vezes faz transmissões online, então Yui finge não entender. Mas antes que ele possa investigar mais, Nin pula nele para cumprimentá-lo. Yukana e Hanko se juntam a eles, mas quando Yukana e Junichi ficam vermelhos, Nin deduz que algo deve ter acontecido entre eles. Hanko diz a Junichi que vai acabar com ele se ele não for mais virgem. Então Yukana agarra Junichi e eles saem correndo, enquanto os outros seguem e os meninos observam. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!